convidado que está aqui já comigo, Rafael Figueiredo, Rafi, analista da Eleven. Obrigada, Rafi, por estar aqui com a gente. Eu tô torta aqui, deixa eu tentar me enquadrar melhor aqui no meu quadro. O pessoal do Switcher fica bravo comigo, que eu fico me mexendo aqui. Agora sim, acho que eu tô no quadro certo. Obrigada mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Tenha um bom dia. Olá, bom dia para você, para todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui. Também estou preocupado com o meu enquadramento, então eu estou aqui durinho aqui para não ter problema. Tô te vendo aqui, tá ótimo. Eu que tô aqui meio descabelada, um pouco torta. Vamos lá. Rafi, obrigada por estar aqui. A gente que agradece, a gente sempre acompanha você, acompanha muito você nas redes sociais, tô ali sempre de olho, te acompanhando ali, assistindo, aprendendo um pouquinho contigo. Queria falar um pouquinho com você sobre minério de ferro. Vou começar o nosso cenário falando aqui de minério de ferro, o que isso pode impactar nas ações da Vale. Sei que você fala bastante ali de Vale. Fala pra gente qual que é a sua opinião em relação a esse setor. Olha, a gente tem visto, certamente, uma recuperação bem forte diante de tudo que aconteceu com a pandemia na China, né? E hoje o maior mercado consumidor de minério certamente vem da China, junto com o cobre. O cobre, então, a China consome mais de 50% do cobre do mundo inteiro. Então, vendo os dados de manufatura e vendo como os portos estão trabalhando, que é outra métrica importante que a gente tem, não só o porto de Qingdao, mas outros portos que fazem essas transações, esses trades, né, entre o que tem de estoque do porto e o que vem dos navios, a gente entende que o mercado está bem aquecido, né? Então, com esses resultados, dá para esperar um minério de ferro ainda um pouco mais pressionado, ou seja, um pouco mais forte, melhor dizendo. Lembrando que a Vale vai retomando a sua atividade depois de tudo que aconteceu com o Brumadinho, e ela hoje é o principal drive, junto com o Rio Tinto, mas a Vale um pouco mais, do seu principal drive de oferta de minério de ferro no mundo. Então, quando a gente vê que a Vale vai voltando nesse ritmo forte, ele chega a ser um pouco desse... traz um pouco desse balanço entre o que a gente vê de ritmo de atividade e também excesso de oferta. Então, ainda tem um equilíbrio para ser colocado aí, na minha opinião, mas eu continuo com uma visão bem forte, bem positiva para o minério de ferro, acreditando na recuperação dos mercados emergentes e a China liderando, puxando os vagões, puxando esse trem entre os mercados emergentes. Legal. Ô, Rafi, a gente está trazendo aqui para o nosso cenário um pouquinho, a gente está terminando essa semana agora a temporada de balanços do terceiro trimestre. Eu queria que você falasse para a gente quais são as companhias que você ali avaliou nesses balanços, que você se viu mais destacadas, que vale a pena o investidor ali acompanhar mais de perto. Paula, veja, acho que uma coisa que ficou muito claro para mim nesta temporada de resultado do terceiro TRI é que as empresas que preservaram patrimônio, preservaram caixa, fizeram um bom dever de casa no segundo trimestre, que foi o auge da crise da pandemia, onde os mercados, as economias estavam fechadas, onde existia um drama muito mais forte do que a gente viu, que está vendo hoje. Na minha opinião, elas continuaram mantendo resultados muito bons. Então, foi um período entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre para realmente selecionar aquelas companhias que tiveram a adaptabilidade a tudo que a gente enxergou, tudo que aconteceu e diante da realidade, seja de uma companhia aérea que praticamente todas essas aeronaves ficaram em solo, ou seja de uma empresa de e-commerce que já vinha com uma estrutura pronta e acabou quase que dobrando, triplicando toda a sua operação, porque o universo saiu da atividade física para o universo online. Então, só para entender que essa temporada, ela não me surpreendeu no sentido de melhores resultados, porque, na verdade, quem fez o bom dever de casa no segundo TRI acabou respondendo muito bem. Então, a gente tem as empresas exportadoras, muitas delas ligadas a dólar, que tiveram receita em dólar, afinal de contas, o real se desvalorizou ao longo do tempo. E tivemos também, Paulo, os frigoríferos, que durante a fase de pandemia explodiram com seus resultados, né? Porque a gente principalmente a proteína animal, e também com o trade down, a gente teve a BRF liderando esse processo e atingindo novos mercados.
Então isso me surpreendeu bastante por esse lado, e a Vale também, que é impossível não falar dela, que acabou servindo até como medida de proteção para ativos no momento de alto risco aqui no Brasil. Então é um pouco desse panorama, assim, de fato quem fez um bom dever de casa no segundo TRI apresentou um ótimo resultado na minha avaliação do terceiro TRI. Uhum. E quais são os setores que vocês aí da Eleven têm acompanhado, que você destaca aqui para a gente também, que merecem ali atenção? Então, Paulo, a gente hoje acompanha muito de perto todo o segmento de varejo. A gente tem aí uma recuperação de economia que não é possível desprezar. Então, consumo e varejo, em função de um ambiente de taxa de juros baixa, tem muitos múltiplos que ficam comprimidos e a gente consegue aí estabelecer algumas empresas que são positivas nesse cenário. Tem que só lembrar que há um estágio, na minha opinião, que eu chamo de rotação dos setores, né? Então, tem muita companhia, principalmente do mesmo segmento de consumo e varejo, que está maravilhosa, mas tem outras que não vêm bem, ainda estão muito atrasadas diante do Ibovespa. E por que isso, né? Justamente por conta dessa seletividade, da maneira como as empresas operaram diante da pandemia, né? Então, a gente está gostando demais, a gente gosta de Natura, a gente gosta de Vivara, gostamos bastante de Magazine Luiza, ou seja, temos aí diversas companhias que apontam para começar 2021 aí com o pé direito, muito bem posicionado. Olha só, Rafi, tem muita gente acompanhando aqui no chat, elogiando, falando grande Rafi, o Cássio. Ou o Cássio está falando para você falar um pouquinho mais de petróleo. Ele gostaria que você falasse um pouquinho sobre petróleo. Vamos lá, Paula. Cássio, um abraço para você e a todos aí que estão no chat. Bom, o petróleo ele vive realmente um período bem complicado, eu diria complexo, diante de tudo o que aconteceu. Tem que lembrar que a China é um grande mercado consumidor de petróleo e, por outro lado, a gente tem aí o Joe Biden, tudo leva a crer que ele venceu as eleições, não há muito que discutir quanto a isso, e que durante sua campanha ele vem colocando aí medidas para fazer energias alternativas à queima de combustíveis fósseis. Isso certamente vai afetar diretamente o mercado de petróleo, principalmente nos Estados Unidos. Muito bem. Então a gente tem um balanço. A gente tem, por um lado, companhias que poderão ser prejudicadas e, por outro lado, companhias que poderão ir bem. Eu acho que a ponta central aqui é que, na minha opinião, o maior problema do petróleo no mundo foi resolvido, que é uma coisa que a gente chama aqui, Paula, de disfuncionalidade do mercado. É quando a oferta ela não encontrou com a demanda de jeito nenhum, e aí não sabia se o preço do petróleo era 80 ou se era 20. Então, durante a fase, principalmente mais aguda, quando a Rússia resolveu se rebelar e dizer, olha, não vou fazer parte mais da OPEP, a coisa não vai ser mais assim, eu vou produzir o que eu quiser, e aí chegou a fazer o aumento de produção, a OPEP foi lá, aumentou também, aí criou uma disfuncionalidade, uma oferta demais, o preço desabou, a gente viu o que aconteceu com o WTI. E agora, muito recentemente, nas últimas 2 semanas, a Rússia está muito próxima da OPEP, a OPEP+, e vem trazendo uma mensagem, toda a organização, toda a cúpula, que vai conseguir equalizar a produção de petróleo também para 2021. Então, temos aí uma notícia boa a respeito disso, o que faz, ao menos, que o petróleo não volte para aqueles níveis de pandemia. Bom, mas e agora, né? Assim, para que a gente entenda se o petróleo tem condição de subir, nós temos 2 drivers importantes, né? O primeiro é a atividade econômica global. Você precisa reativar a atividade, transações internacionais, para que o petróleo comece a reagir, né? E o outro são as políticas de incentivo, principalmente dos Estados Unidos, vindo do próprio governo dos Estados Unidos, em cima das companhias. Muitas companhias tiveram prejuízos colossais, inclusive algumas pediram o chamado Chapter 11, né, a recuperação judicial em função da pandemia. Então, o que está acontecendo, né? A minha visão é que a gente vê um cenário positivo, mas espera lá, muita calma, porque é um mercado ainda numa verdadeira transformação, e olhando para um cenário de longo prazo, não agora de curto, mas de longo prazo,
há uma indicação de alternativas de investimentos que não sejam queima de combustíveis fósseis. Isso afeta diretamente o petróleo, portanto tem um trigger aí para a gente observar ao longo do caminho. Tá legal, e eu quero trazer para nossa conversa o Gustavo Almeida, que está aqui do meu lado, também tem perguntas para você, Rafi. Fala aí, Guga. Olá, Rafi, tudo bom? Tá me ouvindo? Fala, Guga, prazer estar aqui, cara, falando com você. Vamos lá. Rafi, uma das perguntas que mais chegam, né, que eu mais recebo, é sobre a questão do ouro na visão do investidor pessoa física como um instrumento de proteção. Nós vimos aí o ouro subindo o ano de 2019, quase que dobrando de valor, né, olhando isso para dólar. E as pessoas, né, uma vez que aconteceu essa movimentação do ouro e tendo uma narrativa, né, um discurso de que é um instrumento de proteção, né, acaba que nesse patamar atual, onde o ouro chegou a $2.000, superou a barreira de $2.000, trabalha ali na região de $1.800, o pessoal pergunta, Guga, faz sentido nós continuarmos olhando para ouro como proteção? Ou eu que estou carregando, faz sentido reduzir um pouco a posição? Como é que vocês da Eleven, né, olham essa situação? O que as pessoas podem esperar em relação ao ouro? Excelente questão. O ouro certamente foi um dos grandes destaques de 2020 em função da pandemia, da crise, né? Eu vou dar um passo atrás, Guga, para depois concluir com a resposta, tá? O passo atrás é o seguinte: o ouro no mundo, ele também é visto como reserva de valor em momentos de grandes crises. E grandes crises na história do mercado financeiro é por guerra, alguma guerra ou uma crise colossal dentro do sistema, etc., onde o problema afeta o dólar e as pessoas, portanto, trocam reserva de valor na moeda americana para o ouro. É essa a definição, né? Então, dei o passo atrás, agora vindo para a sua questão, né? Veio a pandemia, a primeira coisa que as pessoas acreditaram, na minha opinião, é que nem o dólar seria uma reserva de proteção, porque os bancos centrais iriam jogar tantos dólares dentro do mercado e o próprio governo americano ia fazer um programa de estímulo de trilhões e trilhões de dólares no mercado, que a gente ia ter uma sobreoferta e que, portanto, o câmbio, o dólar iria se desvalorizar perante outras moedas. Então você tem um balanço aí entre o que a velocidade da recuperação americana, que pode fazer a moeda americana se valorizar diante de outras, e também o descrédito, desculpa, não é essa palavra. O que eu quero dizer é o seguinte: a falta de confiança dessa recuperação econômica e que o dólar talvez não seria mais essa moeda de valor. Cada vez mais que o governo americano faz essas políticas de estímulo, ele aumenta o seu déficit, que já está lá nos seus trilhões e trilhões, é uma coisa impagável. Mas tudo bem, a moeda dele é dólar, é a reserva de valor do mundo, então ok. Então, por isso que houve esse descasamento e o ouro, as pessoas acabaram correndo, você não tinha como se proteger e você acabou correndo para o ouro. Pois bem, mas isso foi fase de pandemia, alta crise, né? Eu vejo de maneira positiva todo o cenário à frente por conta das vacinas, né? A gente já teve uma primeira notícia muito positiva em relação à Pfizer e eu não tenho dúvidas que outras dessas 16 companhias que estão aí na linha de frente para apresentar os resultados da vacina venham colocar aí os seus números e os seus resultados efetivos. E a vacina, ela põe praticamente o risco praticamente nulo da questão ligada à pandemia, porque você resolve ela, obviamente não da noite para o dia, mas você de fato resolve ela. Então, eu acho que à medida em que esses resultados forem acontecendo, é natural que a gente veja uma reação mais forte de aceleração de ritmo de atividade e que isso pode fazer com que o dólar se valorize e o ouro, portanto, venha na ponta ao contrária daquilo que a gente viu em relação à pandemia. Então o ouro viveu o seu momento, o ouro valorizou bastante, é sim uma reserva de valor diante da realidade que nós tínhamos de toda aquela questão, mas eu acho que hoje uma decisão de investir em ouro no mercado, eu acho que já é uma decisão tardia, no sentido do time, né? Hoje eu preferia ter dólares a ouro
no que eu estou vendo à frente, dado o noticiário de pandemia, recuperação econômica e, portanto, um cenário positivo à frente. Agora, claro, você pode fazer um equilíbrio do seu portfólio, bota um pouquinho de ouro, bota um pouquinho de ouro, não tem problema. Mas eu acho que, para mim, já é uma decisão tardia. O ouro cumpriu o seu papel importante em 2020 diante da crise, principalmente da fase mais aguda, fevereiro, março. Legal. Olha só, tem uma pergunta do Reinaldo aqui, Jorge. Tá perguntando o seguinte, Rafi, ele leu que prata também começa a ser utilizada pelas pessoas físicas como proteção. Procede? Criptomoedas vai nessa linha também? É a pergunta do Reinaldo Jorge. Reinaldo, criptomoeda não vai nessa linha, porque criptomoeda não é reserva de valor caps lock para esta frase, tá? Então não vai. Se quer trabalhar com uma outra dinâmica, ok, mas não é reserva. Agora, em relação à prata, é verdade, tá? Metais preciosos no geral, é verdade. Eu vou aproveitar, Reinaldo, e te falar a madeira também, tá? Madeira também há investimentos e que as pessoas acabam procurando proteção e também buscou um cenário muito, muito forte, muito positivo. Aproveitando nessa linha, não foi bem a pergunta, mas eu acho que contribui para o nosso contexto aqui da discussão, né? Ao longo do processo, principalmente a partir de 2018, quando medidas mais protecionistas do Donald Trump, a gente teve uma reversão de fluxo muito forte, onde as grandes empresas de tecnologia lideraram em termos de performance, né? E elas promoveram o crescimento, né? Durante muito, muito tempo. Então, quando a gente faz uma performance relativa entre os metais preciosos, commodities primárias, em relação à performance do S&P 500, ele acentuou muito, foi muito lá para baixo, principalmente a partir de 2018. Com a eleição do Biden, isso tende a se reverter um pouquinho mais, né? Colocando esse cenário um pouco mais positivo, traz uma reversão de fluxo, portanto, um cenário melhor para minério de ferro, prata, ouro, cobre, metais preciosos, madeira e por aí vai. Olha só, Rafi, eu tenho um convidado próximo, Alexandre Cabral, que vai participar aqui com a gente. Parece que ele está ali acompanhando e ele lá remoto está querendo já fazer uma pergunta para o Rafi. Vou trazer então o Cabral para essa conversa. Fala, Cabral, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Tá me ouvindo? Não temos ele? Acho que o Cabral está querendo fazer pergunta para o Rafi, mas ainda não temos. Desculpa te interromper aí, Rafi. Vamos ver se a gente consegue conectar o Cabral rapidamente para ver se ele consegue fazer mais uma pergunta. Ô, Rafi, mais uma questão que veio aqui da internet. Tem muita gente elogiando, viu? Falando, poxa, madeira para mim é novidade, bom saber. Muito obrigado, o Reinaldo acabou de falar. E o Diego, ele falou o seguinte, Rafi, com o possível aumento de gastos do governo Biden e o enfraquecimento do dólar frente a outras moedas, não continuaria sendo um cenário positivo para o ouro? Pergunta do Diego Benevides. É uma ótima pergunta, mas aí é o balanço que tem que fazer. De fato, você tem uma relação inversa em nível global de ouro com dólar neste sentido. Entretanto, a própria medida de estímulo, você provoca um crescimento econômico. E provocar um crescimento econômico, principalmente de atividades para os mercados emergentes, sem uma linha protecionista adotada pelo Donald Trump, você valoriza tradicionalmente as moedas de mercados emergentes, a cesta de moedas de mercados emergentes. Então, na minha opinião, eu prefiro muito mais tentar uma compra, peso mexicano, chileno, até a lira turca, se for o caso, o yuan, dólar australiano, dólar no Hong Kong, nesse sentido, do que ficar comprado em ouro. Quer dizer, o ouro é uma última medida entre a coisa não deu certo, vai dar muito ruim e você parte para o ouro. Mas dentro de uma percepção de atividade, de retomada de atividade, eu prefiro correr para cestas de moedas emergentes. Entendi. Rafi, tem mais uma pergunta aqui que chegou, foi da Juliana Silotti. Ela fala o seguinte, falando de commodities, você acredita que a celulose entrará no ciclo de alta? Olha, celulose realmente é algo que eu não sou mega, ultra, super especialista, então eu vou muito by the book, né? Como eu olho muito gráfico aqui, eu vejo a evolução desses mercados, principalmente concentrado Japão e China, e vejo um movimento crescente, tá? Vejo uma boa tendência, vejo uma aceleração,
um movimento de fluxo comprador, acho que vai um pouco na linha desse ritmo de atividade global, uma vez ele melhorando, mas eu gostaria de saber mais detalhes, como, por exemplo, essas questões dos portos da China, petróleo e celulose, realmente não é muito a minha especialidade, então eu só fico por aqui. Tá bom, a gente fala mais sobre isso de uma outra oportunidade. Já fica aqui até o convite, viu, Rafi, para você voltar mais vezes aqui com a gente da BMC News. Muito legal. Eu acho que agora eu já consegui ter o Cabral aqui conectado. Acho que ele tem uma pergunta aí para o Rafi antes da gente entrar na discussão aqui com o Cabral. Eu queria repercutir com o Cabral ainda falas do Paulo Guedes. Mas antes disso, deixa eu trazer o Cabral aqui. Fala, Cabral, você que está aí ouvindo, dando nossa audiência aqui. Pode ficar à vontade, o Rafi está te ouvindo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. São duas perguntas. A primeira delas, passamos pelo São Paulo? É muita resistência ali, né, cara? Jesus, quanta resistência. Mas vai romper, uma hora rompe. Mas vamos passar na Copa do Brasil? Classificamos? Vai romper. Quarta-feira a gente volta. Me chama aqui na quarta-feira, Paula. A gente vem discutir de novo essa tese. Combinado. Na quinta, né? Porque o jogo é quarta, na quinta-feira. O jogo é na quarta? Então já mesmo, fica o convite na quinta. Pronto. É isso aí. Pergunta difícil. Eu tava imaginando que era uma pergunta difícil, viu, Rafi? E é uma pergunta. Mas essa é uma pergunta muito difícil, Paula. Virar o jogo na casa do adversário. É difícil pra caramba essa pergunta. A segunda pergunta, vem cá. Hoje de manhã, quando eu estava preparando o meu programa, me assustou muito segunda onda. Como nunca tinha me assustado antes, me assustou hoje. Eu falei, caramba, é muita notícia ruim para um mesmo dia em relação à segunda onda. E aí, Emem, mais horrorosa. O quanto podemos ter um problema muito ruim para não ter rally em novembro, dezembro, devido à segunda onda? Existe essa chance considerável ou não na tua vida? Eu já comecei a comprar put hoje, só para ter ideia, tá? De carteira. Acho que você faz muito bem, Cabral. Aliás, prazer estar com você aqui, falando, grande professor. Veja, eu acho que faz bem procurar proteção. Eu acho que o mercado exagerou nas duas pontas. O mercado exagerou no meio da crise ali, que foi até 93 mil pontos, quando tinha medo da eleição e a segunda onda. E também exagerou quando saiu de 93 e numa paulada só foi para 105. Eu acho que houve um exagero das duas partes, sem sombra de dúvida. Indo para a sua questão, eu acho o seguinte, existe uma mega diferença entre o que a gente está assistindo agora de pandemia e de segunda onda em referente à primeira. E a grande diferença é o efeito surpresa. Hoje, a gente sabe como lidar com o vírus. Hoje, entendemos os processos. Hoje, as pessoas já estão no seu dia a dia, sabem o que devem fazer. Umas vão fazer com responsabilidade, outras não. Mas não existe mais esse efeito surpresa. Então já deu muito tempo para lidar com as questões colocadas referente a isso. E aí tem a questão da vacina, que eu não acho que ela é a salvação da pátria, etc., porque isso é um processo longo. Não é porque você tem a vacina e significa que todo mundo já pode ir para a rua. Não. As coisas ainda vão ter os seus limites, até que as coisas fluam normalmente. Então, eu não acho que a gente vai ter um efeito dramático sobre os preços, sobre o mercado, como a gente viu em fevereiro, março desse ano. Eu realmente não acho isso, Cabral. Acho que a gente vai corrigir, acho que o mercado deve trazer o que eu chamo de consolidação de preços, né? A gente vai exagerar um pouco, vai tentar os 105, volta para tentar os 97, e vamos tentar ali o tempo todo, para um lado para o outro, trabalhar esse movimento. Em termos de projeções, o que a gente vai fazer aqui? Se de fato acelerar, e está acelerando, você falou muito bem, acelerou na França, acelerou no Reino Unido, acelerou no Brasil, acelerou demais nos Estados Unidos, inclusive de número de entradas, as pessoas nos hospitais já bateu o nível recorde. Então, o que acontece? Você vai postergar a aceleração econômica. Você vai pegar uma linha, você vai travar ela aqui e vai arrastar ela para o final do primeiro trimestre de 2021. Então, você só vai colocar para frente esta recuperação. Mas eu
não vejo com tanto drama e pânico como aconteceu. Embora eu acho que o mercado está exagerando para cima, gente, principalmente quando fala de Brasil, pelas questões e as nossas complexidades locais que não estão, que não existem no mercado internacional e principalmente países pares. O que está me assustando também é que vários países já estão revendo para baixo o seu PIB. Assim, o próprio país, né? Nem economista do país. Oficialmente o país, por causa de segunda onda, a França fez isso, o Japão já fez isso, eles estão jogando para baixo. Isso está me assustando muito, entendeu? Então, e aí, Cabral, quando joga para baixo, vamos fazer um exemplo, um exemplozinho bem assim simples, né? Vamos supor que a perspectiva de PIB era 3,5, aí agora é 3,1, né? Ficou ali 0,4 por conta dessa segunda onda. Aonde vai compensar esse 0,4? Provavelmente 2022, né? Com alguma aceleração, com um crescimento. Então, como você compensa 2022, boa parte, aí você tem que ver qual tipo de portfólio você quer montar, mas boa parte você já olha já também 2021 e 2022 e aí faz as os seus investimentos. Então, ainda assim, você tem um balanço, né? Você tem um contrassenso. Eu acho que só não dá para achar que os problemas estão resolvidos e que vira céu de brigadeiro por conta de vacina, porque é um processo muito longo ainda e que a gente tem que tomar como realidade o que está vivendo agora. Pegando carona aí, já que o Cabral fez essa pergunta aí de muitos países projetando a redução do PIB, ontem o Guedes já falou que estimando o PIB brasileiro pode crescer até 4% em 2021. Como que vocês veem, então, essa retomada da economia? Você acha que a gente tem condições realmente de confirmar essas estimativas aí do Paulo Guedes com esse PIB de crescimento de 4% para a gente? Nós temos um detalhe aqui. Fala, Rafi, pode falar. Pode começar o Rafi. Não, deixa você. Vai você, Cabral, vai lá. Nós já temos um arrasto econômico na estatística que se a economia brasileira travar hoje, ano que vem cresce 2. Porque como o modo de se calcular PIB é um arrasto trimestral, então na cabeça do Paulo Guedes, a economia ano que vem cresce 2. Eu acho bem exagerado, eu tenho muito receio dessa virada de tri de Corona Voucher. Eu tenho um receio grande do novo César Maia, quem vai assumir. Eu não sei, se for, estão querendo botar a ministra da Agricultura. Se for, ok, ela é pró-Bolsonaro, mas se não for, como é que vai ser essa negociação? Eu não consigo ver hoje um político que coloca para almoçar na mesma mesa um cara do Novo e um cara do PSTU, como o Rodrigo Maia faz. E eu acho que Congresso ano que vem vai ser a alma do governo Bolsonaro. Então eu acho que está um pouco exagerado, tá? Temos um arrasto econômico de 2,5%, mas eu não consigo ver esse ganho de 2% acima. Espero estar muito errado. Eu juro que eu espero estar errado, mas eu não consigo enxergar. E você, Rafi, olha, o que você fala sobre essa fala do Guedes? Completando, Paula, é o seguinte, o Cabral fala do carrego estatístico, né, que você de fato já coloca um piso sobre o PIB do ano que vem, à medida que você vai compensando e vai reduzindo 2020. Ok, quanto a isso, mas é o seguinte, o Guedes, ele precisa falar isso. Ele não tem outra escolha. Aliás, tudo que o Guedes vem falando ao longo de desde a eleição do Bolsonaro, etc., são coisas nesse sentido, nós vamos privatizar, que nós vamos ajustar as contas. É o papel dele. Então, o papel dele é jogar a previsão aonde ele puder, dentro de uma ideia que aquilo que ele consiga fechar, obviamente não vai falar que o PIB é 10%, mas ele está no papel dele. Então, na verdade, a gente precisa entender e saber dosar todos esses procedimentos, todas essas ideias, à medida que ele for falando. Então, recentemente ele falou, olha, até final do ano que vem nós vamos privatizar 4 companhias, né? Mas ele depende do Congresso, né? O Guedes, o pacote, o programa dele é excepcional, é fantástico. Eu não tenho problema nenhum dizer isso publicamente, é muito bom. O problema é que ele vive uma situação de cobertor curto,
né? Quando ele puxa para cobrir o rosto, ele deixa os pés descobertos, e quando ele deixa o pé, cobre o pé, ele deixa o rosto descoberto. Ou seja, para qualquer decisão que ele vai fazer, ele vai abdicar de outra, por uma pauta fiscal crônica e complexa no Brasil, em função de todos os emaranhados que nós temos de gasto público, de receitas discricionadas e não discricionadas. Então, fazer isso não é fácil. Passar pelo Congresso, falar de fiscal, não é fácil. Então, ele está no papel dele, ele precisa dizer isso, ele precisa correr e dizer que, nós vamos para o crescimento. Ele precisa, como ministro da Economia, trazer essa voz, essa linha de frente. Isso ele faz muito bem, mas a gente tem que entender que tem uma complexidade política, e aqui não é se o presidente é isso ou aquilo, não há qualquer idealismo aqui, pelo contrário, é o pragmatismo de como funciona o sistema político e quão complexo é para você passar com reformas e com pautas fiscais tão complexas, ainda mais num ano de eleição. Então, é o papel dele, não tem jeito. Eu também não acredito, mas vamos lá, vamos compensar, né? À medida que a gente for evoluindo, vendo as empresas, entendendo a dinâmica da economia real, quem sabe, né? Tudo está mudando tão rápido. Vamos lá, um dia após o outro. Eu quero deixar uma última pergunta aqui para o Rafi. Fala, Cabral. Pode falar. Meu medo disso tudo é ele começar a passar papel de maluco, sabia? E começar... Ele já está abandonado. Para mim, ele está completamente abandonado pro Bolsonaro total. Bolsonaro diz, eu sou amigo, ó, vai lá em casa, mas não passa endereço, entendeu? Pô, igual o Carioca, vamos almoçar lá em casa, mas não passa. Eu acho que ele está muito abandonado, mas muito mesmo. Há 15 dias atrás teve a reunião com o mercado financeiro. Ele não foi chamado. Quem foi o líder do governo, Rodrigo Barros. Eu acho que meio assim soltaram o Paulo Guedes. O teu nome faz tudo. E não faz. Ele é amigo de César Maia, mas o governo é inimigo de César Maia. Não sei, eu acho que abandonaram ele e eu tenho medo dele começar a ficar falando que nem doido na rua, sabe? Mas aí eu concordo com o Rafi, é o papel dele ter que falar exatamente isso, cumprir outra história, né? Mas tem que falar ali pra Não, mas aí exagera, ele perde a moral, erra. Vou privatizar duas, ninguém privatiza. Vou não sei o quê. Mas você acha que ele viria público e falaria o quê? Não vai acontecer mesmo. Falaria mas aí ele viria público e falaria o quê? Eu tenho uma esperança, não usa número. Eu acho que o que pode estar acontecendo com ele começar a perder moral, do tipo, é do Paulo Guedes o número? Não vai acontecer mesmo. Ele está prometendo privatização há 2 anos, não privatizou nada. Então meu medo é isso, ele sabe que não tem o governo do lado dele, que ele está sozinho. Então eu acho que ele tem que medir até as palavras dele, porque ele está falando ao vento. Ele é excepcionalmente bom, mas ele não tem o apoio do lado. Isso que me assusta. Bom, eu queria deixar uma última pergunta para vocês dois, porque senão eu vou estourar o tempo do meu jornal. Agora são 15 para meio-dia. E eu acho que é a pergunta mais importante do dia. Eu vou escolher talvez o Rafi para começar a responder. Na verdade, vocês não acham que quando o Rogério Ceni chegar em campo diante do São Paulo ali de novo, ele não vai relaxar ali, perder, lembrar os velhos tempos? E aí eu acho que eu, como uma boa São Paulina, ex-fã de Rogério Ceni lá no passado, vocês não acham que ele vai estremecer, não? Você acha que o Flamengo ainda passa? Olha, Paula, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Então a gente vive sofrendo mesmo, não tem jeito. Teve um pequeno descuido ali do Hugo, um pequeno descuido, era pro jogo para ter sido empate. Eu acho que ele balança, hein? Vamos trazer para o mercado financeiro, Paula, vamos trazer para o mercado financeiro. A gente tem um movimento de tendência de alta muito forte, ele atinge um topo, bate numa resistência algumas vezes. O que acontece quando rompe essa resistência? É rally, então vai dar Mengão, me chama na quinta-feira. Quinta que vem a gente fala, viu? Tá bom, eu como boa São Paulina, eu tô acho aqui, que vai ser, eu tenho certeza que o Rogério Ceni no fundo sempre foi São Paulino, ali o coração dele vai na hora ali. Não ele conhece bem São Paulo, então ele sabe os pontos fracos. Vamos conversar sobre isso na segundo quinta. Tempo, Fala. 46 do segundo tempo, gol contra do Breno, vamos pros pênaltis e ganhamos o jogo. Quinta que vem, então já tá o convite de vocês dois feitos aqui. Se o São Paulo perder, na verdade eu coloco a Débora para apresentar no meu lugar na quinta que vem.
Débora torce pra quem? Pra CRB, CSA, pra quem? A Débora, qual quem você time de torce, Natal? Débora? Sobrou pra mim, eu não torço pra nenhum time. Ela não. falou que não torce pra nenhum, então tá bom, então ela tá neutra aqui. Torço pra nenhum, tô neutra, Tá ó. neutra. Branquinho aqui, ó. Gente, obrigada pela participação de vocês, foi uma honra ter vocês, apesar de serem flamenguistas, Eu que né? agradeço. Mas são dois grandes nomes do mercado, a gente agradece. Fico muito feliz, fica aqui o convite já, então, já pra semana que vem. Um abraço pra vocês dois. Um abraço, Paulo. Ô. Prazer estar aqui com vocês. Me chamem numa próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Combinado, tchau, tchau. Falou, E a gente vai Rafinha, seguindo abraço, por aqui. falou, Paulo, obrigado. Obrigada, Cabral. A gente vai